Graças e paz, igreja, amém? Vamos para o momento da palavra. E desde já peço que você abra a Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 3, do versículo 7 ao 13. Livro de Apocalipse, capítulo 3, do 7 ao 13. Vou ler na versão NAA. Diz o seguinte: ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as obras que você realiza. Eis que tenho posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Eis que eu farei com alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que farei com que venham até você, prostrem-se aos seus pés e reconheçam que eu amo você. Você guardou a palavra da minha perseverança. Por isso, também eu o guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora. Conserve o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Ao vencedor, farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus. Dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Senhor, meu Deus, meu Pai, nesse momento nós queremos te apresentar esse precioso momento da palavra, Senhor Jesus. Nós cremos no poder que há na tua palavra, é essa palavra que devemos guardar em nosso coração. Nós cremos que há virtude, que há poder para mudar vidas através da tua palavra, porque o Senhor é fiel e zela para cumprir cada uma, Deus, cada uma palavra que foi dita ao nosso respeito e nas tuas escrituras, Senhor. Senhor, testifica em nossos corações o poder da tua palavra. Se faz com que venhamos a guardar, Deus, essa palavra em nosso coração. Espírito Santo, tu sabes, Pai, que a palavra, Deus, e a mensagem, Deus, é maior do que o mensageiro. Deus, e a profecia é maior do que o profeta. Então, honra e glorifica a tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Eu sou meio suspeito para falar sobre o livro de Apocalipse, porque eu particularmente sou apaixonado. Por sinal, a minha conversão não foi uma conversão na igreja. Eu me converti em casa e o Espírito Santo me fez justamente num domingo de manhã ler todo o livro de Apocalipse logo ao acordar. Então, eu sou meio suspeito porque eu sou apaixonado. Sou apaixonado porque o livro de Apocalipse, ao contrário do que a maioria pensa, não é uma história de terror, mas na verdade é uma história de amor. É sobre um ser, alguém que comprou, que selou a sua noiva e que prometeu que voltaria para resgatar ela dos seus inimigos, para tirar ela das garras daqueles que a afligem. E todo o livro de Apocalipse ele se destina a esse fim, a deixar claro que o noivo virá buscar a sua noiva.
O noivo, ele será fiel em sua promessa. O noivo, ele fará questão de preservar ela intacta para o grande dia, para o seu encontro, para que todo olho veja que ele ama a sua noiva. E todos os inimigos que se levantarem contra ela perecerão. Todos aqueles que se levantarem contra a igreja do Senhor, a sua noiva, eles vão cair. E isso é uma certeza, porque Ele garante. E Ele pisará a cabeça da serpente. Essa foi uma promessa feita no Éden. E Ele, no final de toda a história, há de cumprir. Mas hoje vamos falar sobre a igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia, ela não recebe muitas exortações. Na verdade, ela não recebe uma palavra dura. Ao contrário de outras igrejas, das 7 igrejas. Então só ela e Esmina fica de fora das exortações e das palavras pesadas. Mas Deus, ele tece alguns elogios, algumas palavras de perseverança, palavras de calma, palavras que realmente vêm trazer uma paz para uma igreja que, apesar de ser uma igreja que não vacilou a ponto de receber uma palavra dura, era uma igreja que era muito afligida. O que nos faz pensar sobre algumas coisas, porque justamente a igreja que Deus só tece elogios e promessas eram justamente as igrejas mais perseguidas. Por que será que as outras igrejas ricas, igrejas prósperas, igrejas que até estavam servindo com muito amor, ou servindo muito sem muito amor, porque essas receberam palavra de exortação, mas essas que receberam só elogios e promessas eram justamente aquelas que mais padeciam aflições. Eu não acredito que isso é em vão. Eu não acredito que isso seja à toa. A igreja de Filadélfia, ela se encontrava num ambiente que era a porta de entrada da Ásia. Ela foi colocada com o propósito de levar a cultura grega aos povos da Ásia. E lá naquele caminho, no caminho lá do Império Romano, onde passava as especiarias e todo o comércio, aquela cidade era considerada a pequena Atenas, porque havia tantos templos para deuses e tanta idolatria, que ela tinha justamente o propósito de ser uma referência para a Ásia em adoração aos deuses gregos. E é nesse ambiente que Deus resolve fundar uma igreja. É nesse ambiente o que também nos leva a pensar, porque o próprio Paulo sempre utilizou muitas cidades estratégicas, rica em comércio e de muita influência, para pregar o evangelho, para implantar uma igreja, para seguir com sua obra missionária. Isso não era em vão. Ainda que as cidades eram muito influenciadas pelo paganismo e pela idolatria, essas mesmas cidades eram uma grande porta, uma grande oportunidade de pregação do evangelho. Ele via dessa forma e Deus enxerga dessa forma. Muitas vezes a gente pensa que talvez no ambiente de maior conforto é um ambiente melhor para testemunhar, para pregar, para levar as boas novas, mas Deus, ele mostra através da sua palavra que é justamente o oposto.
É justamente no ambiente de maior aflição, é justamente no ambiente em que nós somos confrontados e, na verdade, até perseguidos até a morte. É nesse ambiente que ele consegue extrair um nível de adoração e de devoção como nenhum outro lugar. Só que existe um evangelho sendo pregado, que é um evangelho do conformismo, que é um evangelho muito fácil, muito light, um evangelho muito adocicado, que nos leva a pensar que Deus deseja sempre que estejamos na nossa zona de conforto para que Ele cumpra o propósito. Mas quando mergulhamos nas Escrituras, percebemos que é justamente o oposto. Deus, Ele consegue extrair mais dos seus no ambiente de perseguição, de aflição, no ambiente de angústia. E a oposição se levantava ferrenhamente contra essa igreja. Na parte final do versículo 8 e no versículo 9 vai deixar claro isso. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Eis que eu farei com alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que farei com que venham até você, prostrem-se aos seus pés e reconheça que eu o amo, que eu amo você. A igreja de Filadélfia, ela é uma igreja exemplo em perseverança. Você vai ver que ela não é uma igreja rica, mas ela é uma igreja que ela não larga o osso. Ela sabe a quem serve, ela sabe quem o chamou, ela sabe quem o convocou, e ela não abre mão da certeza de quem o chamou por nada. Pode se levantar quem for, ela permanece. Vai com pouca força, ela permanece. A força está acabando, ela permanece. Às vezes a gente se preocupa muito com a intensidade e esquece da constância. Às vezes a gente é tomado, sabe, por momentos em que nós somos induzidos a estar numa intensidade tal, e depois fica naquela montanha russa e sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Mas Deus tece elogios para igrejas que são constantes. A constância, ela chama muito mais a atenção de Deus do que uma intensidade elevada em curto prazo. Porque manter-se constante é muito mais difícil. Porque é muito bom buscar a Deus quando o emocional está ok. É muito bom buscar a Deus e ser devoto a Deus quando está tudo bem. É muito legal, é muito confortável. Mas eu quero ver quando o crente ele é colocado numa situação em que o tempo não está favorável, o emocional não está favorável, as finanças não estão favoráveis. E assim como essa igreja, quem se levantou contra não foi o Império Romano, foi os próprios judeus. O seu povo, o povo prometido, judeus se levantaram e entraram como lobos, querendo afetar a igreja e a missão da igreja naquela cidade. Muitas vezes, aqueles que nos afligem não são aqueles que se declaram do mundo, mas são lobos em peles de cordeiro, que às vezes estão próximos, às vezes estão dentro da nossa família, do nosso lar. Aqueles que dizem ser crente, vestem, sabe, aquele blazer, coloca aquele paletó e parece que é tudo bonito, tudo perfeito. Parece que é
mas é só por fora. Às vezes a oposição, e a maior oposição, vem de dentro, vem da família. Mas ainda assim, mesmo mediante a esse nível de perseguição, eles permaneceram fiéis, eles permaneceram constantes, eles perseveraram em suas disciplinas, eles continuaram sendo fiéis à palavra do Senhor, eles guardaram com tanta convicção, com tanta certeza, assim como o salmista diz: guardei a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. E a esses, o Senhor diz: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. A esse sim, ele abre a porta. Ele está falando sobre chave de Davi. Afinal, o título messiânico, filho de Davi, foi dado ao Messias. E é o próprio Cristo que está falando com sua igreja. E ele simplesmente relata: olha, a autoridade é minha, a chave é minha. E essa apresentação ele já faz no capítulo 1 de Apocalipse, que é quando ele aparece diante de João e ele passeia no meio dos 7 castiçais. E ele carrega em sua destra a sua mão de poder, a sua mão de autoridade, as 7 estrelas, que são os 7 anjos, que são os 7 pastores. E o número 7, ele não é à toa. A gente tem a mania de dizer que 7 é o número da perfeição. Eu vi muito isso. Mas quando você estuda o livro de Apocalipse, você percebe que significa algo completo. E quando ele fala em 7, é porque essa mensagem ela não se destina apenas às 7 igrejas. Se são 7 igrejas aqui, porque são simbolismo de todas as igrejas espalhadas sobre a face da terra em todos os tempos. E se ele carrega em sua destra as 7 estrelas, é porque ele contém em sua mão todos os pastores e líderes em todo o tempo. Ainda que você olhe e discorde, estão nas mãos do Senhor. E quando ele passeia no meio dos 7 castiçais, ele está dizendo: olha, eu passeio no meio da minha igreja. No capítulo 5 do livro de Apocalipse, ele se apresenta como o cordeiro assentado à destra de Deus, com 7 olhos. E se você não entende o 7, você começa a desenhar uma figura bizarra na sua mente. Mas os olhos significam onisciência. 7 olhos. Ele vê todas as coisas. Esse mesmo cordeiro que parecia ter sido morto e reviveu, ele se apresenta com 7 chifres. E você continua pintando uma figura bizarra na sua mente. Mas chifre no reino animal significa poder. E ele se apresenta como todo-poderoso. E diante do trono de Deus aparentam 7 chamas, que são os 7 Espíritos de Deus sobre toda a terra. Isso é ele dizendo: eu sou onipresente. Em todo lugar eu vou estar. Esse mesmo Deus que passeia no meio da sua igreja. Esse mesmo Deus, esse mesmo Cristo, ele diz: olha, eis que eu tenho a chave. E não só a chave, mas como eu abro a porta. Eu conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém poderá fechar.
Ele abre e Ele garante que ninguém fechará. Ele abre e Ele diz: olha, sou eu que vou fazer com que ela fique aberta. É no ambiente de perseguição. E justo no ambiente de perseguição, a gente não imagina um Deus que poderá abrir uma porta. Mas Ele se apresenta como aquele que tem a chave e aquele que abre a porta. Ainda que nós não venhamos a compreender como. Porque eu não imagino a igreja lá padecendo, porque a situação é de uma igreja que tem pouca força, mas ela não nega, ela não larga o osso. Essa igreja, eu imagino o quanto de desânimo poderia ter surgido sobre o pensamento de cada um daquela igreja. E eu também fico pensando o tamanho do zelo e cuidado de Deus com a sua igreja e principalmente com aqueles que perseveram, com aqueles que sabem para que foi chamado. Quando ele cita toda a perseguição, ele diz à sua igreja: eu farei esses que estão te perseguindo, pelo teu testemunho de perseverança, pelo teu testemunho de fidelidade, pela palavra que você guardou em seu coração, eu farei com que esses, sim, esses que estão te afligindo, te apontando, esses venham até você e reconheçam que eu o amo. Deus honra a perseverança dos seus. E quando Ele se apresenta àqueles que perseveram na presença e na palavra dEle, Ele faz questão de declarar que a perseguição e a aflição não diminuem o tamanho do amor de Deus por nós. Quando Daniel ora, ele não recebe a resposta no mesmo dia. A resposta foi enviada. O anjo veio em direção a ele, mas não chega no mesmo dia. E ele persevera em oração. 1 dia, 2 dias, 3 dias. No final, 3 semanas, o anjo chega até ele. E o que é que se passou na mente de Daniel, perseverando todo esse tempo, tendo tamanha intimidade com Deus? Se tem um exemplo de perseverança na Bíblia, é de Daniel, que permaneceu com a sua verdade, com aquilo que ele tinha recebido de Deus em seu coração, em 3 imperadores, em 3 impérios, ele permaneceu firme. E a primeira palavra que o anjo diz a Daniel é: Daniel, tu és muito amado. Sabe por quê? Porque perseverar dói. Porque perseverar incomoda. Porque perseverar vai te colocar numa situação em que você vai parar e pensar e perguntar: meu Deus, será que o Senhor não está vendo isso? Será que o Senhor não está aqui? Será que o Senhor não está percebendo que as coisas não estão favoráveis, que eu estou a ponto de ceder? E a gente duvida, chega a ponto de se questionar se o cuidado e o zelo de Deus permanecem os mesmos. Mas é esse Deus que, depois de provar a perseverança da sua igreja, faz questão de declarar: eu a amo. Eu permaneço amando. E não é por causa das aflições, nada disso influencia o que eu sinto. Eu permaneço amando a minha noiva, a minha igreja. E esse Deus, Ele faz uma promessa à sua igreja.
você guardou a palavra da minha perseverança. Por isso também eu guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova aqueles que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserve o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Ao vencedor farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, que é vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Essa é a promessa para a sua igreja. Ele nos constituiu reinos e sacerdotes. Ele te chamou para ser sacerdote dele, sacerdote do seu templo, sacerdote do seu reino, e príncipes, princesas, porque ele prometeu uma coroa. E aquela igreja, ela sabia disso. Ela sabia que tinha um chamado, sabia o Deus que tinha convocado. Ele: olha, guarda, permanece guardando a minha palavra. Eu acho interessante como tem muitos crentes que acham que poderão permanecer de pé sem palavra, sem Bíblia. Ele fala sobre uma perseguição que se levantará sobre todo mundo, e essa perseguição provará os crentes. Essa perseguição fará uma peneira na terra, para saber aqueles que permanecem fiéis, para saber aqueles que dizem de verdade ser crente. E se essa perseguição se levantasse sobre o Brasil hoje, e se você fosse proibido de andar com a Bíblia do jeito que você anda, de ter o aplicativo no seu celular para ler quando bem quiser, de ouvir, tantas opções de receber a palavra de Deus, se tudo isso fosse negado a você hoje, me diga essa noite, se a palavra, se o conhecimento que você tem guardado seria o suficiente para fazer você perseverar o resto da sua vida. Me diga. Se aquilo que você conhece de Deus e viveu, experimentou de Deus, é suficiente para dizer: eu não nego, pode passar a espada, pode cortar minha cabeça, pode me torturar, eu não nego. Será que o nosso conhecimento é suficiente? Será que aquilo que a gente já viveu com Deus é suficiente para nos manter de pé? Essa igreja se manteve de pé pela palavra, não foi pelo oba-oba, não foi inúmeros shows e conferências, e não, ela se manteve de pé pela palavra. O que sustenta o crente é a palavra, o que mantém o crente de pé é a palavra. E ele busca uma igreja que seja fiel e zelosa pela palavra, porque a essa igreja que é zelosa pela palavra, ele garante: eu terei o mesmo zelo com ela. O nível de zelo que você expressa para o seu Deus é o zelo que ele expressará ao seu respeito. É o nível de cuidado, é o nível de amor, de afeto, sabe? Eu não estou dizendo que ele precisa da sua correspondência para te amar, mas eu estou dizendo que a esses que guardaram a palavra, ele disse: eu os guardarei no dia da aflição. Sabe, é o Egito pegando fogo e o povo de Deus guardado. É o espírito da morte passando sobre todos os primogênitos, e o sangue nos umbrais e na janela das portas da casa daqueles que são fiéis à palavra. É isso que ele está garantindo. Ele permanece fiel e com o mesmo zelo que a sua igreja expressa, ele aguardará. E ele colocará o seu nome sobre os seus.
um novo nome para sua noiva. Não importa quantos nomes e quantas crises de identidade eu ou você vivemos. Não importa quantas versões de nós mesmos nós vivemos. Existe uma versão de Deus para nós, que Ele quer que venhamos a viver. Não importa quantas crises de identidade, Deus Ele tem uma identidade para a sua noiva. Ele tem uma identidade para a sua igreja. E a esses que perseverarem, Ele dará o novo nome. Amém? Se coloca de pé nessa hora. Aquele que passeia no meio da sua igreja, aquele que garante que aguardará da aflição, que a preservará, justamente para que ela não se perca, justamente para que ela não se aflija a ponto de ceder. Esse Deus, Ele nos garante vida. Ele nos garante uma coroa. Ele nos garante todas as coisas. Ele diz, olha, a cidade santa está preparada. A cidade santa vai descer. A cidade santa está preparada e Ele nos prometeu uma coroa, porque nós iremos reinar com Ele. Eu não sei qual é a identidade que o mundo colocou sobre você. Uma identidade de escravo, sabe? De pobre, de miserável. Mas Ele está dizendo que há uma coroa para aqueles que perseveram. Eu não estou diante de apenas pessoas, eu estou diante de príncipes e princesas do Senhor. Ele disse que Ele virá e nós voltaremos com Ele para julgar as nações. Sabe o que isso significa? Significa dizer que toda a aflição que você vive ou viverá na vida, tudo isso você voltará com o Senhor para julgar esse mundo que tanto te afligiu. Existe um lugar onde nada mais, toda a limitação dessa terra vai passar. E todo esse momento de aflição e de dor vai ser apenas lembranças distantes. Porque lá diante da presença dEle, não haverá mais choro, não haverá mais pranto, não haverá mais dor, porque todas essas primeiras coisas foram passadas. Se passaram, porque Ele mesmo garante que quando vir, vai dizer: eis que faço nova todas as coisas. É o Deus que faz nova todas as coisas. É o Deus que renova a minha vida, que renova a tua vida. É o Deus que te mantém de pé e me mantém de pé, mesmo com a situação desfavorável. É esse Deus. É esse Deus que faz nova todas as coisas sobre nós.